bem-vindo, bem-vinda para a leitura, continuidade da leitura do capítulo 4 do livro Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson. Nós vamos falar sobre tornar-se. Então, no capítulo 4 a gente começou falando sobre o fazer, as coisas que nós fazemos, e agora nós vamos falar sobre se tornar. Tornar-se nós, por exemplo. Esse é um ponto que eu sempre falo, sempre bato na tecla, que relacionamento não é eu mais você. Eu mais um outro eu não faz uma relação. É o nós. E criar o nós é algo que não é simples. É algo que segue regras, vamos dizer assim. Simples é, mas ele segue regras. Ou seja, o sentimento de nós ele precisa de algumas pré-condições para acontecer. Certo? Hoje nós vamos falar sobre algumas delas, ok? Agora, na continuidade desse capítulo, nós vamos falar sobre várias dessas pré-condições para vocês terem consciência sobre isso, tá? Então vamos lá. Tornar-se nós. O estudo que Tânia... eu não vou conseguir falar o sobrenome dessa mulher, gente. É Vacharkouksemusuk. É um sobrenome assim gigantesco, eu não consigo pronunciar isso. Mas enfim, o estudo que a Tânia, conduziu com a autora aqui, descrito anteriormente, nos mostra que quando os relacionamentos estão em um estágio inicial, duas pessoas começam não só a compartilhar suas emoções, mas também seus movimentos. Então, seguindo esta lógica, algumas escolhas para um primeiro encontro são melhores que outras. Dançar ou fazer canoagem, desde que cada um assuma um remo, podem ser apostas melhores para gerar uma ligação do que simplesmente assistir um filme ou jantar juntos. Já entenderam, né? Na nossa sociedade, hoje, a maior parte dos dates são marcados em bar para bater papo e ficar comendo, né? Agora, a intimidade, ela precisa desse caráter físico. A sincronia de movimentos, gente, nos diz muito sobre o outro. Por quê? Porque boa parte do tempo ela vai ser espontânea. Então, o que acontece? Se eu estou num date onde está o movimento, né? E o movimento é um dos fatores principais, instintivamente a gente percebe o quão disponível essa pessoa está, o quanto que ela está olhando para mim, o quanto que ela está olhando para ela, o quanto que essa pessoa está disponível para me proteger caso aconteça algum problema, o quanto que eu estou disponível para proteger ela caso aconteça algum problema, enfim. Movimento é tudo, tá? Quando a gente está falando de ligação e conexão. Não estou querendo dizer com isso que você não pode no barzinho sentar para conversar se você gosta disso, não é isso, não tem nada a ver. Porque mesmo num barzinho, a gente sabe que quando tem um casal que está um de um lado, outro do outro, tipo um assim e o outro assado, a gente sabe que aquele é um rolê que não está dando muito certo. Mas quando as pessoas estão se movimentando uma em direção à outra, e daqui a pouco rola aquele toquezinho na mão, e daqui a pouco a pessoa dá um toquezinho no ombro, e daqui a pouco a perna de um desliza, pela mesa para debaixo da cadeira do outro, a gente sabe o que está acontecendo. Né? Tudo bem. Então, dando continuidade aqui. Envolver-se juntos em uma atividade boba e infantil, na verdade, aprofundou sentimentos amorosos e reforçou as ligações, mesmo em relacionamentos íntimos de longa data. Casais que regularmente fazem atividades novas e empolgantes juntos, ou mesmo bobas, vivem casamentos de melhor qualidade. Estudos com casais mostram que se o sentimento de amor vem em seguida ou não, depende muito de como você responde às expressões positivas do parceiro. Você se inclina ou se afasta. A expressão de positividade de outra pessoa, dessa perspectiva, pode ser vista como um convite para conexão e amor. Se você atender este convite, a ressonância de positividade que vem em seguida irá nutrir ambos. Duas maneiras de fortalecer seus relacionamentos íntimos, portanto, são levar suas próprias boas notícias para compartilhar em casa e celebrar as boas notícias de seu parceiro. Independentemente de quem inicia, o fundamental é criar uma experiência compartilhada, uma que permita que a positividade vibre entre vocês dois como um encanto, sincronizando momentaneamente seus gestos e seu biorritmo e criando um ambiente acalentador e de carinho mútuo. Né? Gente, tem coisa mais chata que quando você chega todo feliz e contente, contando uma coisa muito bacana, o outro diga pra você assim, legal.
continue fazendo outra coisa. Gente, não sei você, mas isso me mata por dentro, né? Se eu chego com uma notícia boa, né, eu não quero que a pessoa finja que está feliz. Eu quero ver se ela realmente está feliz, né? Assim como quando o outro vem me trazer algo positivo, eu respiro fundo e, porra, que massa, né? É gostoso se empolgar com as boas notícias do outro. Isso não ajuda só o outro, ajuda a gente também. Porque a gente vê que no mundo tem coisas bacanas acontecendo e que nós estamos fazendo parte delas. E isso é muito bacana, né? Então, o que a autora está falando até aqui é o seguinte. Um ponto é trazer o movimento. Tornar-se nós envolve movimento. Estar em contato com os movimentos um do outro. 2. Trazer a positividade, trazer coisas boas para a relação. E 3. Inclinar-se na direção disto. Então não adianta nada, por exemplo, a pessoa ter um monte de movimentos que estão sugerindo que ela quer ficar perto de você e você ficar parado. Né? Imagina, tu tá no encontro num barzinho, por exemplo, e a pessoa tá falando contigo, vocês estão naquele momento de quebra-gelo, daqui a pouco a pessoa coloca a mão na mesa mais próxima de ti. Imagina a pessoa olhando e fazendo assim, né? Tipo... com aquela cara de, por que você tá colocando essa mão aí? Né? E isso já dá aquela assim, ok, desculpa por colocar a mão aí, a pessoa já coloca a mão embaixo do sovaco, né? Porque fica aquele climão, né? Então, a resposta que nós damos aos movimentos do outro é tão importante quanto o movimento em si. Porque é esta resposta que vai abrir a porta ou fechar a porta para a continuidade. Tá? Muito bem. O roteiro, aqui ela está falando sobre a questão da gratidão, né? O roteiro para a gratidão envolve tanto um benefício, um ato de gentileza, como um benfeitor, uma pessoa gentil por trás do ato de gentileza. Feito corretamente, expressar gratidão pela gentileza de seu parceiro pode se tornar um ato de gentileza em seu retorno. Um que demonstra que você viu e apreciou as ações de seu parceiro ou parceira, bem como suas qualidades inspiradoras. Tá? Como sabemos que esta é a melhor maneira de demonstrar gratidão? Porque comparadas às expressões que se focam somente nos benefícios, as que também se focam nos benfeitores fazem a pessoa que ouve o agradecimento se sentir compreendida, cuidada e reconhecida. Por que nós estamos falando de gratidão? Porque quando a gente está fazendo esses movimentos, é comum, no ato de tornar-se nós, que um faça coisas pelo outro. Né? E se eu só, obrigado pelo livro, eu adoro este livro. Né? Ou quando eu me direciono à pessoa também, e deixo o livro um pouco de lado, e fico com ela, agradecendo a ela e me movimentando em direção a ela, isso faz com que a gente crie uma ressonância muito maior de positividade. Tá? Então, gente, esse daqui é buscar tornar-se nós. Agora, a gente também, hoje eu também vou trazer algo que é tornar-se resiliente. Por que isso é importante para um casamento? Então, pessoas resilientes são emocionalmente ágeis. Elas não se blindam. Elas não se blindam contra a negatividade, nem ficam chafurdando nela. Por que eu dei essa ênfase no não se blindam? Porque hoje em dia está se auê de me blindar contra. Né? Então, pessoas emocionalmente resilientes e ágeis não se blindam. Elas reagem de forma eficaz. Isso é que é ser uma pessoa resiliente. Tá? Isso permite que elas calibrem facilmente suas reações às circunstâncias, dando a elas uma resposta emocional adequada, nem exagerada, nem insensível. Quando as circunstâncias pedem, elas podem chegar a chorar ou ficar abaladas. Elas não se defendem de sentimentos ruins, difíceis como esses, no entanto, também não chegam a ficar identificadas com eles. Né? A agilidade das pessoas resilientes vem de doses de positividade. As pessoas resilientes acabam percebendo e apreciando a vida em um contexto maior, o que lhes possibilita responder aos transtornos emocionais com mais perspectiva, flexibilidade e graça. No contexto de um sistema emocional sadio, ser resiliente é algo normal, é algo padrão. Né? Também sabemos que o nível de resiliência das pessoas não é gravado em pedra ou no DNA. Ele pode ser melhorado por meio da experiência e treinamento. Tá? Resiliência não se origina apenas de emoções positivas. Ela tem origem também da ressonância de positividade. Então, o que esse rolê todo até aqui? Falando que resiliência, uma das características mais importantes é que pessoas resilientes têm momentos de emoções positivas. Elas vivem bastante emoções positivas. Por que isso é importante? Porque quando ela entra na dor, ela entra na dor.
ela não fica blindada contra a dor, né? Ela não é aquela pessoa que evita situações negativas. Ela entra nisto, tá? Ela mergulha. Só que como ela tem essa experiência do outro lado de emoções positivas, ela vê isso como uma experiência negativa. E ela sabe que existem experiências positivas. Então isso dá para ela essa flexibilidade. É como, por exemplo, eu me lembro de um empresário judeu que veio para o Brasil, não me lembro o nome dele agora, mas eu me lembro que eles estavam querendo montar uma empresa e daí eles trouxeram muitas pessoas lá de Israel para trabalhar aqui, né, que tinham vivido a Segunda Guerra e tal. E quando ele foi entrevistado, perguntaram para ele por que ele não escolhia empresários brasileiros. Ele falou assim, os empresários brasileiros têm muito, na época, né, isso já faz tempo, que muitas pessoas tinham medo de quebrar. E eles não queriam pessoas que tinham medo de quebrar. Eles queriam pessoas que já tinham quebrado. Por quê? Porque essas pessoas que já tinham quebrado, né, viveram uma vida boa, quebraram e se reergueram, eram pessoas que tinham essa agilidade, essa flexibilidade, né? Então, a pessoa com resiliência vive essas emoções positivas que funcionam mais ou menos desta maneira. Se eu quebrar, eu sei que tem um jeito de sair daqui e voltar para cá. É isso o que faz ela se tornar resiliente. Não é ela evitar o negativo ou estar blindada contra o negativo. Na verdade, isso só faz ela ficar mais ansiosa, tá? Então, dentro de um contexto do amor, como é que isso vai se aplicar? Vamos ver. Enfrentar dificuldades juntos e bem, sugerem os pesquisadores, exige precisamente o conjunto de capacidades e aptidões pessoais e coletivas que os micromomentos de ressonância de positividade acabam desenvolvendo. Resiliência social se torna algo muito mais provável quando você e aqueles que compartilham o mesmo destino são capazes de e são motivados para se conectar um com o outro. Quando discutem assuntos difíceis, por exemplo, eles, os casais, tendem a evitar espelhar o estresse e negatividade do outro. E, em vez disso, conseguem desarmar qualquer conflito ou conflito em potencial, indo ao encontro da negatividade do parceiro com algo totalmente diferente. Normalmente fazendo um comentário ou gesto carinhoso, seguro ou divertido que abre espaço para reflexão. Você pode depositar no banco a ressonância de positividade e sacar mais tarde, porque as experiências momentâneas de amor e outras emoções positivas desenvolvem capacidades e aptidões. A ressonância de positividade que você cria em certos momentos, em certos relacionamentos, podem desenvolver capacidades e aptidões, valores, crenças e habilidades, que irão ajudar a superar todo tipo de aborrecimentos e dificuldades sociais. Então, significa o quê? Quando um casal vive momentos bons, cria essa ressonância de positividade e está passando por um momento difícil, ele tem essa resiliência. Então, às vezes a pessoa está aqui, está triste, está puta, está chateada, daqui a pouco o outro lembra a pessoa de um momento positivo que elas viveram juntas. Ou lembra de uma situação gostosa, bacana. Isso dá uma amenizada. Essa amenizada tira um pouco a pessoa da dor no sentido de que, né, abre um pouco a perspectiva. E essa pequena abertura ajuda na resolução de problemas. Então, tornar-se resiliente com o outro significa criar esses momentos positivos. Por quê? Porque eles vão ser necessários. Lembrando o Gottman, não estamos falando aqui dele, mas lembrando o Gottman, né? Ele fala que todo casamento tem problemas que não são solucionáveis. Isso significa o quê? Que o amor da tua vida vai ser uma pessoa que vai te trazer um problema, que vai te chatear e nunca vai ser resolvido. Então, quando a gente tem momentos positivos, o que acontece? Nesses momentos de problemas, desses ou de qualquer outro problema, essa ressonância nos ajuda. É como se a gente tivesse literalmente saldo no banco. Você tem lá um bom estoque de dinheiro guardado, acontece um problema, roubam teu carro, você tem dinheiro para comprar um carro novo, né? Tem um BO na tua casa, você tem grana para recomprar uma caixa d'água que arrebentou, né? Uma fiação que está precisando trocar, né? Você não está pego de surpresa e com dívida. É para isso que a ressonância da positividade também serve, para te ajudar a se tornar nós e este nós ser forte para superar os momentos de dificuldade. Isso tudo faz parte do amor. Espero que tenham gostado dessa parte. Até o próximo.